7h33, 7h33. Bom dia, eu sou Ricardo Boechat, é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco, sintonizado aí no Facebook, no YouTube, acompanhando com imagens diretas destas maravilhosas inovações tecnológicas, as imagens aqui do estúdio da Band News FM em São Paulo. Carla Bigato à minha direita, Felipe Bueno diante de mim, o nosso querido Luiz Megali, Joana Trepton de volta à bancada do Café com Jornal. Bem-vinda, Joana. Mauro Soares, Bernardo Ramos, a turma que está comandando o melhor telejornal matutino do Brasil no Band News TV. Hoje a Patrícia Rocha também por lá. Sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes. Você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Paranaguá, Maringá, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória. São as nossas praças. Você também nos sintoniza, nos ouve, nos acompanha por outras tecnologias, imagens, etc e tal, em outras galáxias, países, continentes e tudo mais. Dentro de um avião, sei lá fazendo o que neste momento, indo para onde ou chegando de onde, está a Mônica Bergamo, que veio de um acampamento. Ela foi fazer um camping no fim de semana nas cercanias de Goiânia, tava lá, mochilão nas costas e tal, fotografando passarinho, e eis que encontra João de Deus, Mônica Bergamo. A Mônica enjoou de ficar perturbando o ministro no fim de semana lá no Supremo Tribunal Federal, resolveu sair a captura de João de Deus. Não é que ela achou João de Deus que estava foragido. Mônica, conta pra nós, como é que foi essa história? Bom dia. Eu tô falando um pouco baixo, o avião acabou de pousar, estacionou e tá todo mundo desembarcando. Fala aqui, alto, né? Depois de Lewandowski, o avião tá liberado pra fazer barulho, vai. Vai ser aplaudida, não é? Mônica. Espero ser aplaudida. A coisa é a seguinte, eu encontrei ele antes de se entregar, né? A minha ideia era fazer uma entrevista com ele, mas não tinha a menor condição. Quer dizer, quando eu cheguei com a advogada lá do escritório do advogado Alberto Toron, onde ele não estava na casa, nesse sítio que é nos arredores de Goiânia, onde ele ficou nesses últimos dias. Ele estava no meio do mato, estava num bosque. Depois que a prisão, ele estava nesse sítio já tinha alguns dias, mas quando a prisão foi decretada na sexta-feira, ele pegou uma cabana, como é que se chama isso daí, meu Deus? Uma barraca? Uma barraca, exatamente. Uhum. Ele montou uma barraca no bosque, ficou aflito, não quis mais ficar na casa. Eu imagino, isso não me foi dito, mas imagino que ele ficou em pânico com a possibilidade de no meio da madrugada a polícia chegar lá e etc. Coisa que nem pode, né? A polícia não pode entrar na casa de ninguém antes das 6 horas da manhã, a não ser em situações excepcionalíssimas, mas ele ia pro bosque, dormia no bosque, dormia no meio do mato, e aí voltava, tomava banho, comia, voltava pro bosque de novo. Uma situação muito, muito, assim, inesperada, né? A gente encontrou. Aí ele veio, chegou bem, assim, com uma cara bem, né, Boechat, a gente, por mais que a gente pense, bom, tantas acusações, tem culpa ou não, merece ser preso ou não, é uma situação limite, uma pessoa quase presa ali, né? Estava com o rosto bem abatido, bem descabelado, me olhava assim, acho que ele nem entendia direito a situação. Aí falaram para ele que eu era jornalista, Mônica Bergamo, Folha de São Paulo, etc. E ele falou: minha irmã, você quer fazer alguma pergunta? Mas ele não tinha a menor condição ali de dialogar, estava tomando remédio, passando mal. Aí foi lá, tomou um banho, etc. Voltou. E qual era a situação ali? O advogado, quando foi decretada a prisão, o advogado Toron já começou a negociar com a polícia a entrega dele, a apresentação dele, né? Então o Toron fez esse diálogo com a polícia durante o sábado, acertaram mais ou menos como seria, embarcou no domingo de manhã para lá, foi para a polícia, e a sócia dele, Luísa, foi para casa. A sócia do Toron. A sócia do Toron foi para casa, a doutora Luísa, foi para casa do onde estava ele, onde estava o João de Deus, e ela levaria ele até o ponto, eles combinaram um ponto com a polícia, ela levaria o João de Deus e o Toron iria com a polícia até o meio do caminho, que foi numa estrada de terra, numa encruzilhada ali nessa região. E aí ele sentou num sofá de madeira,
ficou olhando para o céu, eu fazia algumas perguntas, ele mal entendia, com um saquinho de supermercado, vários remédios dentro, amarradinho assim na mão, uma situação muito diferente, né, Boechat, que ele viveu nas últimas décadas, né, cercado de pessoas e cercado de carinho, ele ali naquela situação realmente, enfim... De um foragido, né, em última análise era isso, né? Tecnicamente ele foi considerado, porque quando a polícia não acha no momento em que ela busca, né, tecnicamente ele foi considerado um foragido, mas na verdade houve essa negociação, ele não... Eu entendi ali que nem tem condições de uma pessoa como ele fugir com aquela idade, com limitações de movimento, sendo conhecido como quer dizer, muito diferente, por exemplo, de um Cesare Battisti, que já fugiu pelo mundo inteiro, é muito mais jovem, né? No caso dele, eu acho que realmente foi uma espera para tentar uma condição mais, né, razoável de se apresentar. Agora, eu vou te perguntar que condições teriam sido essas, quer dizer, que exigências ou que solicitações fez o seu advogado, mas antes, deixa eu só situar aqui, o João de Deus estava num sítio de uma família que, segundo a Mônica contou na reportagem na Folha de São Paulo, ela acompanhou com exclusividade todo esse movimento que precedeu a entrega de João de Deus. Ela estava no carro com ele, quando ele se dirigiu a caminho desse encontro com a polícia, com a sócia do Dr. Toron dirigindo o carro, e ele estava num sítio, minha gente, enfim, para onde ele foi, e essa família, nas cercanias de Goiânia, e essa família teve um de seus membros, de seus integrantes, diagnosticado com câncer terminal na infância e que, segundo a família, teria sido salvo pelo médium há cerca de 2 décadas. E a gratidão da família a ele é incondicional. Eles o abrigaram com esse sentimento de gratidão e lá ele permaneceu dormindo, não no sítio, não na sede do sítio, mas nessa barraca mais afastada, num bosque, onde finalmente a Mônica esteve com ele e tal. Agora, Mônica, eu queria... É bom, né, Boechat, só a gente deixar claro, quer dizer, ele chegou nesse lugar, nessa propriedade rural, antes de ter a prisão decretada, né? Ele já estava lá, um retiro, digamos assim. Né? Exato. E até, assim, pelo que eu percebi, a família é muito assustada. E a advogada explicando, não, vocês não fizeram absolutamente nada errado. Quer dizer, ele chegou antes da prisão decretada, ele não estava fugindo, ele simplesmente ficou um dia, né, entre a prisão e a declaração de entrega, foi muito pouco tempo, e realmente foi uma questão de gratidão mesmo. Quer dizer, o que você faria no lugar deles, né? A pessoa chega lá, você fala, não, aqui não, né? Tendo a relação com ele, né, que a família tinha, inclusive de gratidão, natural que o abrigasse. Agora, Mônica, as imagens que você fez mostram o João de Deus imediatamente antes de entrar na caminhonete na qual você o acompanhou em direção a essa entrega, de mãos dadas com um homem de camisa social e de gravata, um homem grandão assim. É advogado dele. É um advogado agora, também. Nessa situação que eu estou aqui, nesse avião, eu não estou conseguindo me recordar do nome. Não, sem problema. A minha dúvida é a seguinte, ele fala algumas coisas direto para a sua câmera, você está filmando ele com o seu celular. O que ele falou? Ele disse alguma coisa lógica? O combinado era que a gente faria uma pequena entrevista, né? Essa era a minha intenção. Só que, assim, ele parou ali, a situação era muito confusa, né, Boechat, porque não teve tempo na casa, eles não queriam que fizesse dentro da casa, aí saindo para a estrada, aí ele saiu do carro, a gente tem que imaginar que ele estava prestes a ser preso, claro, sem saber quando sai. Então não era uma entrevista, vamos sentar aqui claro. Mas ele falou alguma coisa, eu vi que na sua narrativa ele se defendeu e tal. Eu pergunto a ele, eu falo assim, seu João, por que o senhor não se entregou antes? Como é que foi isso? Ele falou, eu soube da prisão, pelo meu advogado aqui ao lado, pelo Dr. Toron, estou aqui, me entrego à justiça de Deus e à justiça da terra. E aí ele falou, vamos, e quis interromper, e saiu apressado pro carro. Eu saí, filmei, entrei no carro, e ele começou a falar, assim, começou a mover as mãos, e falou, estou passando mal, e falou, pega os meus remédios. Aí ele me deu na mão, eu fiquei até um pouco assustado, ele falou, você coloca isso na minha boca, eu desmaiar, porque eu estava do lado dele, e eu fiquei apavorada, porque eu nunca fiz isso na minha vida, né, nem sei fazer. Mas fez? Aí ele
Não, ele se acalmou, e aí a advogada falou, você tem que ficar calmo, tá tudo bem, tá tudo conforme combinado, o Toron tá vindo no carro dos policiais, o senhor vai ser bem tratado, vai dar tudo certo. Ele estava muito assustado. Você perguntou para ele sobre as acusações, parece que ele deu uma rápida frase. Isso ainda na casa, sem gravar. Ele falou para mim, você quer fazer alguma pergunta, irmã? Ele falou assim para mim, aí eu falei, seu João, sobre as acusações, ele falou, isso é uma armação para pegar o meu dinheiro. Eu falei, mas são muitas mulheres, né? São 300 mulheres fazendo acusações muito parecidas. Ele falou, aí ele virou para a advogada e falou, eu recebi um telefonema dizendo que iam colocar 50 mulheres, eu reagi que seriam mais 200 ou então 2.000. Isso tudo a gente está narrando nessa reportagem na Folha, com detalhes. E ele então foi a única defesa, vamos dizer assim, que ele da própria boca falou, sim, né? Mônica, você pernoitou em Goiânia? Espera um pouquinho que eu tô saindo agora, que fica eu não tenho avião mais. Não tem problema. O comandante expulsando Mônica Bergamo de dentro do avião. Minha senhora, precisamos fazer a faxina para decolar para Recife. Não, vou andando, vê se está dando para falar. Lewandowski, chama o Lewandowski para tirar a Mônica do avião. Mônica, só para concluir, para te liberar, você pernoitou em Goiânia, né? E voltou hoje, né? Voltei hoje. Não, mas pernoitou numa barraca não, né, Mônica? Não chegou a tanto pela causa jornalística, né? Foi no hotel. Perfeito. Foi isso, essa situação de que a gente repórter passa, meio surreal, né? Mas acompanhando ali essa entrega dele, essa apresentação dele à polícia, bem dramática, né, Boechat? Perfeito. Mônica Bergamo, em mais um feito jornalístico, está agora já em São Paulo, nossa companheira, todos os dias aqui com você pelas manhãs, volta a conversar conosco amanhã ou ao longo do dia, porque certamente vai ser procurada por nossa equipe para dar mais detalhes, contar pormenores, daqui a pouco ela traz mais uma informação bombástica. Mônica, aliás, queria lembrar você que o Cesare Battisti está desaparecido, também está foragido, entendeu? Isso vai ser mais difícil, viu, Boechat? E também o Fabrício Queiroz, aquele da assessor do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, né? Você tem um elenco aí de oportunidades, viu, Mônica? Tá bom. Um abraço, vamos Mônica. Pelos bosques brasileiros. Vamos nessa. Um beijo, Mônica, bom dia para você, bem-vinda. Tá. Bom, rapidamente aqui, falando quanto ao Cesare Battisti, eu estava fazendo essa conexão a dois outros personagens, preso João de Deus, né? Há dois outros personagens sobre os quais o noticiário aos quais o noticiário está dedicando muito espaço e que também não se sabe direito onde estão, quando aparecerão e em que circunstâncias. Um é o Cesare Battisti, cuja ordem de extradição foi dada, o ministro Supremo, o presidente Temer assinou, etc. e tal. Ele desapareceu da casa onde morava no litoral paulista e ontem a Polícia Federal divulgou 20 disfarces possíveis para o Cesare Battisti se camuflar por aí no meio da multidão. É engraçado porque se você vai projetar hipóteses de disfarces, você pode projetar 2.000, 5.000, 10.000, bota uma peruca Black Power, bronzeia artificialmente a pele, bota uma roupa de Rastafari, ou então implanta um seio de silicone e bota uma peruca loura, enchimento no bumbum, você pode fazer o que quiser. De qualquer maneira, essa situação caricata com que a Polícia Federal quis ajudar a população a eventualmente identificar o Cesare Battisti numa lanchonete de fast food na Avenida Paulista ou na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Continua desaparecido, não sabemos se será localizado ou não. As possibilidades dele evadir-se são significativas. Ele é um cara articulado, é um cara com conexões, enfim, se ele for para dependendo do país para o qual ele fuja,
pode ser que lhe deem asilo mesmo, entendeu? Entendendo que a situação dele é a mesma que enxergou, por exemplo, o presidente Lula quando lhe concedeu o benefício de viver no Brasil. Não é impossível, não é improvável que outros governos no mundo tenham a mesma atitude, e ele tem conexões, ainda que em fuga todos estejam vulneráveis, ele tem condições de conseguir uma conexão como essa e encontrar proteção fora do Brasil. E o terceiro personagem que está no noticiário também não é foragido, não há ordem de prisão contra ele, mas é uma figura que desapareceu, já foram mais de 2 semanas, ou algo como 2 semanas desde que saiu a notícia de que esse assessor do filho do presidente Bolsonaro, Fabrício Queiroz, ex-policial militar, enfim, movimentou R$1.200.000 na sua conta bancária no ano de 2017, informação dada pelo COAF, que apontou outros 19 gabinetes de deputados da Assembleia Legislativa do Rio com movimentações milionárias nas contas de seus assessores. É importante chamar a atenção que o caso do Fabrício, ele é emblemático. Ele é importante esclarecer porque ele remete ao filho do Bolsonaro e ao próprio Bolsonaro, portanto o presidente eleito, o senador eleito pelo Rio de Janeiro também, filho dele e tal, e bate de frente com um discurso de transparência, de verdade, né, de combate à corrupção que a família Bolsonaro abraçou, e graças a esse discurso teve uma vitória inquestionável nas urnas. Ele tem um caráter simbólico de tudo isso, mas ele não é o único caso. Aliás, não é nem o mais expressivo. Dentre os 20 gabinetes que a COAF rastreou com movimentação financeira atípica na conta de assessores, ele está em 14º, 15º lugar em volume de dinheiro. Tem gabinete que movimentou 30 milhões, 40 milhões, um negócio incrível, que precisa ser apurado. Mas o caráter simbólico faz com que as atenções se voltem para o senhor Fabrício Queiroz. Eu acho que ele não resistirá mais do que 2, 3 dias sem se apresentar ao Ministério Público para dar os depoimentos que tem que dar. É impossível que essa figura continue ausente dos esclarecimentos que a nação espera que ele dê, né? Até para saber de onde veio esse dinheiro e para onde foi. Como é que ele conseguia ter esse volume de grana na conta sendo um assessor assalariado da Assembleia Legislativa no gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Então temos aí 3 figuras num cenário mais ou menos parecido de foragidos ou desaparecidos. Um deles, a Mônica Bergamo, já contou para vocês como se entregou, João de Deus. O outro, Cesare Battisti, não se sabe que rumo tomou ou tomará. E o senhor Fabrício Queiroz, eu aposto aqui que nas próximas 48, 72 horas, esse cara vai sentar diante do Ministério Público para explicar de onde veio essa grana toda que ele movimentou na sua conta em 2017. Com o seguinte detalhe que eu quero jogar essa pulga aqui no ar. Ele e os outros assessores de deputados movimentaram essa grana em 2017, que foi o período que o COAF analisou. Ok? Ok. Mas vem cá, em 2016, em 2015... como é que terá sido? Não é o caso do COAF verificar esses mesmos gabinetes em outros anos para ver se esse é um movimento que já vinha acontecendo atipicamente antes mesmo de ser percebido? É isso, minha gente. Vamos tocar o barco.